Graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje. Deus colocou no meu coração o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 27, a partir do verso 11 até o verso 26. Nós vamos ler essa palavra, vamos permanecer com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto. É um dos textos que antecedem a Páscoa. É o encontro de Pilatos com Jesus. Esse texto está relacionado também lá em Marcos 15, de 1 a 20, Lucas 23, de 1 a 7, e também no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 28 a 40. Nós vamos ler Mateus 27, que também tem esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Replicou-lhe Pilatos. Estou lendo o verso 22, que é o versículo-chave do texto. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Agora vamos ler o verso 11 em diante. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu sabes, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E de novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Agora o verso 22. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quero repetir o verso 22, dizendo: Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Que farei de Jesus? Essa grande pergunta que Pilatos fez, uma importante pergunta: Que farei de Jesus? E nós vamos trabalhar no texto essa pergunta, tirando pelo menos algumas mensagens, 3 lições importantes. Mas eu quero convidar você a orar agora. Você que está aí atrás, você que está aqui no meio, na frente, vamos orar. Vamos pedir a Deus que a palavra dele seja vida ao nosso coração, para que possamos entender o propósito dele nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos agora, ore por mim também, ore pela sua vida, ore por aqueles que estão também ouvindo essa palavra, vendo essa mensagem, através do YouTube ou pela TV Jet. Enfim, vamos orar. Em nome de Jesus, amém? Ó Pai, nós queremos te louvar nessa noite pela tua palavra, te agradecer por esse momento. Estamos diante do Senhor. Obrigado que estamos na tua igreja. Muito obrigado por esse grande privilégio, Deus. Pai, que não haja nada que impeça a ministração da tua palavra nessa noite. Faz cair por terra todo e qualquer impedimento agora, em nome de Jesus. Toda desatenção, toda conversa paralela, tudo aquilo que quer atrapalhar esse momento, o Senhor repreenda em nome de Jesus e traz ao nosso coração as lições que o Senhor quer trazer hoje
para mudar a nossa vida, para alimentar o nosso coração, para que saímos daqui melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus também, fala comigo, fala conosco através da minha vida. Não me deixe empobrecer a Tua palavra, mas que eu seja apenas um porta-voz. Que a Tua palavra flua com graça, humildade, na dependência do Senhor e no poder do Teu Espírito Santo. Perdoa o nosso pecado, Deus, e alimenta o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que grande pergunta é essa que Pilatos fez? Para mim, uma das maiores perguntas da Bíblia. Que farei de Jesus? Nós vimos aqui, irmãos, Pilatos, ele foi governador romano da Judéia durante 10 anos. Do ano 26 a 36 depois de Cristo. E Jesus, quando foi levado a Pilatos, ele já tinha sido traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos. Ele foi preso e agora estava diante de Pilatos. Jesus foi condenado ilegalmente, injustamente, pelo sinédrio à noite. Isso não podia acontecer. Só um juiz romano poderia dar a sentença. E agora Jesus diante de Pilatos. E Pilatos fez a maior pergunta da sua vida. A pergunta mais importante que alguém pode fazer. Que farei de Jesus? Em primeiro lugar, por que Pilatos fez essa pergunta? Por que ele ficou tão impactado com Jesus? Há tanto que ele perguntou alto, que farei de Jesus? Chamado Cristo. O que eu vou fazer com ele? A palavra de Deus fala, meus queridos, que Jesus se revelou a Pilatos. De pelo menos 4 maneiras. Jesus, quando ele está diante de alguém, ele se revela. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. O nosso Deus é o Deus que fala ao nosso coração, que nos dá oportunidades, que nos adverte. Jesus nunca te dá uma sentença sem primeiro mandar um recado para você, sem mandar uma mensagem. Antes que Pilatos cometesse uma loucura, Jesus deu a ele 4 oportunidades. E as oportunidades foram tão boas, que ele falou, o que farei de Jesus? Chamado Cristo, Messias, o prometido, aquele que realmente havia de vir, e ele veio. O que farei dele agora? Ele é a resposta da promessa de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus manifestou a Pilatos a sua santidade. Lá em Mateus 27, verso 19, a esposa de Pilatos, chegou para Pilatos e falou assim, Pilatos, não se envolva com esse justo, porque eu muito sofri por causa dele durante a noite. Eu sonhei com ele a noite inteira. Não te envolvas com ele. Ele é inocente, ele é justo, ele é santo. É um homem de Deus. E a Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja eles tinham entregado a Cristo. Tanto que ele falou assim, lá em João 19, verso 4 e 6, ele fala assim, eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele coisa nenhuma que pudesse ser digno de morte. E ele percebeu que Jesus era inocente, que ele era santo. A santidade de Jesus impactou o coração de Pilatos. Jesus deixou o exemplo de santidade para ser seguido. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém ouvirá o Senhor. Sem santidade não existe ministério e nem vida cristã. E a palavra de Deus fala que Pilatos ficou impactado. Jesus é santo. Eu quero falar para você nessa noite, Jesus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém nunca achou crime algum em Jesus. Foi preciso pagar testemunhas que falassem alguma coisa contra ele, para ser julgado injustamente. A santidade de Jesus é algo que impacta o nosso coração, impactou o coração de Pilatos. A segunda coisa que Jesus se manifestou a Pilatos, não foi apenas a sua santidade, mas a sua divindade. O pessoal que está lá atrás, puder fazer silêncio, vai ser uma bênção aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Em segundo lugar, a divindade de Jesus. Verso 37 de João fala assim, então Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? Estão dizendo aí que o Senhor é rei?
E Jesus respondeu assim: eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, eu sou rei. Jesus não escondeu a sua identidade, a sua divindade, aquilo que ele era, aquilo que ele é. Ele podia muito bem falar assim: não, não é bem assim, eu não sou rei, eu acho que isso. Não, ele falou: eu nasci para isso, eu reino. Meu querido, quando Pilatos viu a divindade de Jesus, a manifestação de Cristo, Jesus não escondeu a sua realidade. Eu vim para isso, para reinar, eu sou rei. Quero falar para vocês nessa noite que Jesus é o rei do universo. Que Jesus é o Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. É por isso que lá na cruz foi colocado Jesus Nazareno, rei dos judeus. Em hebraico, latim e grego. Todos precisavam saber que Jesus é rei e rei do universo. É por isso que não dá para brincar diante dos cultos, diante da divindade de Jesus, diante da realidade, né, da presença dele, da santidade dele. E Pilatos, quando ele viu a santidade, a divindade, ele ficou apertado. Por isso que ele falou: o que farei de Jesus, que é Deus, que é rei, que é santo, que é justo, que não tem pecado, que é inocente. Mas Jesus se revelou a ele também pela terceira vez. Pilatos falou assim: você não quer falar comigo? Verso 10. Eu tenho autoridade para te soltar e para mandar crucificar. Eu tenho autoridade sobre você. E Jesus respondeu: Pilatos, você está enganado. Você não tem autoridade nenhuma sobre mim se do céu não fosse te concedido. Quem tem autoridade sou eu. Você não tem autoridade sobre mim. E Pilatos, quando Jesus respondeu: você não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida se do céu não fosse te concedido. E Pilatos viu: realmente quem tem autoridade aqui é Jesus. Não é o governador, é o rei. Estou diante do rei, estou diante de Deus, estou diante de um santo. E eu estou diante de alguém que tem autoridade, que tem toda a autoridade no céu e na terra. É o que Jesus falou lá em Apocalipse 1:8. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho autoridade. Quem tem autoridade para soltar, para prender, para salvar, para ressuscitar, para pisar na cabeça da serpente, sou eu, governador Pilatos. Não é você, não. Quem tem autoridade está na sua frente, Pilatos. E Pilatos entendeu aquilo. Ele percebeu que quem tem autoridade é Jesus. Mas eu quero falar para os irmãos que Jesus revelou pela a quarta vez para ele. Verso 38, perguntou Pilatos: o que é verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. E quando Pilatos olhou para Jesus e perguntou: o que é a verdade? Jesus não respondeu nada. Mas deixou bem claro: Pilatos, eu sou a verdade. Eu sou a libertação da sua vida. A verdade liberta. A verdade cura. A verdade transforma. Eu sou a verdade que você precisa e sempre procurou. É por isso que Pilatos falou: o que farei de Jesus chamado Cristo? Eu creio que essa pergunta foi um grito. Foi algo desesperado. Porque ele estava diante de Deus, diante do rei, diante do santo que tem autoridade, diante de tudo. Foi por isso que ele perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? Agora eu quero falar para os irmãos a segunda lição desse texto. Quando Pilatos falou assim: que farei de Jesus? Algumas pressões atuaram na vida dele. 4 pressões que ele sofreu na hora que estava diante de Jesus, para não tomar uma posição a favor de Cristo, para responder de forma favorável a essa pergunta. E são as mesmas pressões que hoje atuam no coração humano para que as pessoas não se decidam ao lado de Jesus. E quais foram essas pressões que Pilatos sofreu? A primeira pressão foi a pressão popular. Verso 27.
A palavra de Deus diz que aumentava o tumulto. E a palavra de Deus diz, lá em Marcos 15, fala que ele queria agradar o povo. Ele ficou preocupado com a pressão popular, porque as pessoas começaram a preocupar. O que você vai fazer de Jesus, hein, ô Pilatos? O que você vai fazer dele? Você não pode se entregar a ele como os demais já fizeram. Quero falar para vocês aqui nessa noite, irmãos, que a pressão popular é muito forte hoje. É por isso que muitas pessoas não se decidem ao lado de Cristo. Faz a grande pergunta: que farei de Jesus? Mas por causa da faculdade, da família, dos vizinhos, dos amigos e colegas, por causa do tumulto das pessoas, fica com medo de tomar a decisão. E não toma a decisão que deveria tomar. Só pergunta: que farei de Jesus? E a pressão popular foi grande em cima de Pilatos, e Pilatos queria agradar as pessoas. A primeira pressão é essa. Mas você não pode ceder à pressão das pessoas que não querem nada com Deus. Não ceda à pressão da faculdade, da família, do tumulto, a pressão popular, da escola, do trabalho, da vizinhança, da família. Pior que Pilatos cedeu à pressão popular. A primeira pressão que ele cedeu foi popular. A segunda pressão que ele cedeu foi a pressão religiosa. Mateus 27, 20 fala assim: mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Havia ali a pressão da igreja, da meretriz, da igreja falsa, os líderes religiosos pressionando. Você não pode se decidir ao lado de Jesus. É por isso que muita gente hoje fala assim: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. A pressão religiosa, a pressão do tradicionalismo, né? A tradição da igreja. Eu sofri muito isso quando eu me converti. A tradição da igreja. Mas você vai agora se tornar um cristão, um crente em Jesus Cristo. A tradição não permite, a tradição da família não permite isso. A tradição da igreja, dos ritos cerimoniais. Essa pressão também colaborou negativamente para que Pilatos não tomasse a sua decisão diante de Jesus. A pressão popular, a pressão religiosa. A terceira pressão que ele enfrentou foi a pressão política. Olha só o verso 12, João 19. E Pilatos, ele queria soltar Jesus porque ele viu que Jesus é Deus. Ele falou assim: que farei de Jesus chamado Cristo? Eu vou soltá-lo. Eu não vou deixar que ele seja crucificado, açoitado e morto, julgado ilegalmente, injustamente. Ele é inocente. E quando eles viram que Pilatos queria soltar Jesus, eles disseram assim: ó, se soltas Jesus, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Então, quando eles disseram assim: César não será mais o seu amigo, aquela pressão foi terrível. E falou: puxa vida, eu não posso deixar de ser amigo desse grande político. Eu tenho que ser amigo de César. Cuidado com César. Cuidado com essa pessoa que você acha que vai pressionar você, seu chefe, seu pai, sua mãe, seu professor, ou algum político, alguma pessoa importante, empresário, sei lá, quem tem autoridade sobre a sua vida. Por certo, o diabo vai usar essa pessoa para pressionar você. César, talvez, não será o seu amigo, mas você vai ser cheio do Espírito Santo, é uma nova criatura. Mas Deus vai ser seu amigo, vai ser seu Pai, o seu Salvador, o seu Deus, o seu tudo, em nome de Jesus. Então, querido, a pressão política foi muito forte, a pressão religiosa, a pressão popular, e a quarta pressão que Pilatos também cedeu e fez com que ele não se convertesse, ele não se colocasse na presença de Deus e fosse salvo, transformado, que fosse libertado, né, curado. A quarta pressão. Primeira, a pressão popular, a multidão. Ele queria agradar a multidão. Segunda, religiosa, os principais sacerdotes. A palavra de Deus diz que os anciãos, ele queria agradar a igreja. E terceiro, ele queria agradar César. E quarto, a pressão de Satanás, a pressão do diabo, que não quer ver ninguém salvo,
liberto, curado, arrependido, em paz, vitorioso. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você acha que Satanás não estava ali, persuadindo o povo, trabalhando, para que a pessoa não se convertesse? Você acha que o diabo não vai trabalhar para você não tomar decisão, para você não se converter? O diabo, ele quer que você continue vindo na igreja, mas que seja uma pessoa perdida e arruinada, sem arrependimento, sem fé salvadora, sem transformação, sem libertação, sem cura, sem arrependimento, sem mudança de vida. É isso que o diabo quer, uma igreja cheia de gente sem Deus. É muito melhor para o diabo ter pessoas assim na igreja do que gente cheia do Espírito Santo. Então nós vimos aqui em primeiro lugar, que farei então de Jesus chamado Cristo? Jesus se revelou a Pilatos quem ele era. Pilatos foi pressionado a não tomar uma decisão ao lado de Cristo. Essas pressões, elas vêm. E eu creio que até hoje, eu pregando aqui agora, estou sentindo essa pressão também. Há uma pressão do inferno e há uma pressão de Deus também, combatendo esse combate, para que você seja abençoado, mas o inimigo quer que você seja amaldiçoado. Mas Deus é maior, amém? Deus está nesse lugar. Apesar de alguém conversar lá atrás, infelizmente, atrapalhando o culto, mas eu falo para você, meu querido, que Deus está nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Falando muito mais ao seu coração. Querido, quando Deus está falando, cale-se diante dele toda a terra. Você crê nisso? Terceira e última lição do texto. A primeira, que farei então de Jesus chamado Cristo? Jesus se revelou a Pilatos, por isso que ele fez essa pergunta. Que farei de Jesus? Não tomou a decisão que deveria tomar. Pressões, pressão popular, religiosa, política e pressão do diabo. Você acha que não há pressão do diabo nessas horas, não, irmãos? Quando a palavra de Deus é pregada, quando o nome de Deus é exaltado, quando o Espírito Santo toca o coração, o diabo fica doido. E cuidado para o diabo não te usar para atrapalhar as reuniões, meu querido. Agora, uma coisa interessante nesse texto é a última mensagem, a terceira lição. O que Pilatos fez de Jesus? Ele fez a grande pergunta. Ele fez a maior pergunta da sua vida. E ele mesmo deu a resposta. Ele podia muito bem fazer de Jesus o Deus da sua vida, o seu Salvador, o seu Rei, libertador, o amado da sua alma, o seu melhor amigo, conselheiro, o seu provedor, a sua própria vida, caminho, verdade. Ele podia fazer de Jesus a sua fortaleza, a razão da sua vida, a alegria maior do seu coração, a paz que excede todo entendimento. Ele podia fazer de Jesus a sua cura, a sua libertação, a sua força, a sua esperança, a sua ressurreição. Ele podia fazer de Jesus o Cordeiro Pascual. Ele podia fazer de Jesus a vida eterna. Ele podia fazer de Jesus o tudo dele. Ele é meu tudo. Ele fez a pergunta mais importante da sua vida e ele não soube responder como deveria. A maior oportunidade de Deus para a sua vida e ele não aproveitou. Ele fez a melhor pergunta e deu a pior resposta. Tem gente fazendo isso. Tem uma grande oportunidade e joga fora. Pilatos jogou fora a oportunidade da sua vida. Você nunca vai ter desculpa para falar que Deus não fala a você. Deus está falando nessa noite, porque Ele é Rei, Ele é Santo, Ele é Deus, Ele é o Senhor da glória, Ele é a verdade, Ele é a autoridade absoluta e suprema, Ele é o Deus soberano, o Rei do universo. E nesta noite, assim como Ele se revelou a Pilatos, Ele está se revelando a todos nós, pela palavra de Deus. E o Espírito Santo convence isso, testifica isso. Agora, essas manifestações de Jesus, existem as pressões populares, infernais, políticas, religiosas. E Pilatos cedeu a essas pressões. E o que ele fez? Primeira coisa, olha o verso de número 24.
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos lavou as mãos. O que significa isso? Uma impossibilidade. Ele queria transferir a responsabilidade para outras pessoas. Pilatos achou que ficaria inocente, mas não, ele foi culpado como todos os outros, rejeitou a oportunidade que foi concedida por Deus. Meu querido, não existe meio termo, você não pode lavar as mãos. Jesus é um assunto seu, pessoal, particular, é intransferível. Cada um de nós tem que tomar uma decisão pessoal. A salvação não é por hereditariedade, não é por pai e filho, não, a salvação é pessoal, querido. Pilatos falou assim: ó, fique o caso convosco. Jesus é um caso de vocês, nunca. Jesus é um caso seu. Pilatos, Jesus é um caso seu. Você não pode lavar as mãos. É uma impossibilidade, é um engano, é uma tragédia. Querido, Jesus é tudo ou nada, ajunta ou espalha, ama ou odeia, segue ou persegue, é céu ou inferno, bênção ou maldição. O muro é do diabo. Teve um rapaz que teve um sonho, você vai entender o que é muro agora. Teve um rapaz que sonhou que estava em cima do muro, do lado esquerdo, cheio de demônios, do lado direito, cheio de anjos, e ele andando em cima do muro. E os demônios aplaudindo, mandando alimentos, sucos para ele, rindo para ele, batendo palma para ele. E os anjos pedindo para ele descer, dando uma chicotada nele: rapaz, desce daí, sai daí. Aí nesse seu lugar, vem para cá e tal. E os demônios: pode continuar no muro, esse muro é beleza, esse muro é tranquilo, pode ficar aí. E aquele rapaz, o sonho, ficou preocupado com o muro, porque o muro, os demônios estavam alegres com ele, e os anjos não. E ele chegou para o demônio lá, para o capetão lá, e falou assim: ô capeta, o negócio é o seguinte, eu estou em cima desse muro aqui, e a sua turma está toda me aplaudindo, por quê? E ele respondeu: porque o muro é nosso. Querido, o muro é do diabo. Se você está em cima do muro, você está do lado das trevas, da morte, da miséria, do inferno. Você pertence a Satanás. Todo aquele que não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Então Pilatos, a primeira coisa, ele decidiu a favor do diabo. Lavar as mãos é decidir-se a favor de Satanás. É querer que alguém decida Cristo em seu lugar. Não pode, querido. Isso é uma impossibilidade. Você não pode fazer isso. Você tem que definir se você quer ou não. Porque é o seguinte, o Evangelho, irmãos, o Espírito Santo testifica da verdade e do juízo, do pecado também. E nessa noite eu estou aqui falando de Jesus, o que Jesus é. E assim como ele deu oportunidades a Pilatos, você está tendo as mesmas oportunidades. E eu creio também que as mesmas pressões estão vindo hoje, agora, neste lugar. Mas Deus é maior. Sempre foi e sempre será. Por isso você não pode intimidar, nem se acovardar, mas crer. Porque tudo é possível ao que crê. Pilatos, pela pressão que ele recebeu, ele lavou as mãos. Cuidado para você não lavar as mãos. Ah, sabe de uma coisa? Eu não quero muito envolvimento com Jesus. Eu já vi cada resposta. Uma vez o cara falou assim comigo: eu sou cristão, mas eu sou light. Olha que desgraça. Cristão light. Aí o outro falou assim: eu sou cristão, mas não incomodo ninguém. Nunca foi, né? E teve um que falou assim: eu sou evangélico, não praticante. Queridos, hoje tem de tudo, né? São os Pilatos da igreja. Os Pilatos que tiveram grandes oportunidades, grandes revelações de Jesus, mas continuam na mesma. Decidindo a favor de Satanás, estão nas trevas, nunca se arrependeram, nunca mudaram de vida, porque estão lavando as mãos dentro da igreja. Não se decidem, não se convertem, não têm fé salvadora, não mudam de vida. São as mesmas pessoas. E até piores do que os descrentes. Porque quando um crente está na igreja e não é convertido, é pior do que um descrente. Um crente safado é pior do que ateu, irmãos.
É igual um soldado na polícia, que é bandido. Ele é muito perigoso. Um falso crente na igreja é muito perigoso. Um Pilatos na igreja traz um estrago terrível à comunidade. Pressiona, atrapalha. É uma batata podre no meio das demais. Alguém já viu uma batata podre? Você já cheirou uma batata podre alguma vez na vida? Eu nunca tinha cheirado, não. Até então eu fui no supermercado, eu vi um saco de batata, irmãos, mas um cheiro terrível, mas tão ruim, que eu fiquei impressionado. E eu cheguei ao rapaz lá do supermercado, falei, rapaz, tem um cheiro aqui, parece que tem uma... Oi? Hã? Pois é, tem uma carniça aqui nesse negócio. Eu nunca vi um cheiro tão ruim na minha vida. Eu fui ver uma batata podre. Ele falou, rapaz, tem uma batata podre aqui. Eu falei, misericórdia. Vai feder assim no inferno. Pior do que carniça. Tomara que você nem cheire, meu querido. Não vale a pena não, porque é ruim demais. Assim é um crente. Pilatos, na igreja, cedendo às pressões, decidindo a favor de Satanás, lavando as mãos. Segunda coisa que Pilatos fez, pelo fato dele decidir a favor do diabo, lavar as mãos, ele escolheu Barrabás. Escolheu Barrabás. Querido, quem não escolhe Jesus, escolhe Barrabás. Barrabás é o símbolo do diabo na vida do povo e da perdição. Significa um estilo de vida miserável, infernal. O inferno não tem limites para quem faz do diabo o seu aliado. Querido, a bênção de Deus não tem limites. A maldição também não tem. Escolheu Barrabás. Escolheu um estilo de vida errado. Querido, por isso que Pilatos na igreja, ele sempre opta por Barrabás. O seu estilo de vida é como Barrabás, como perverso, como ímpio. Como um homem que Deus o coloca em lugares escorregadios. Pessoas que são contra Deus e Deus contra eles. A palavra de Deus fala que Deus resiste o soberbo. Que Deus transtorna o caminho do homem perverso. É isso que você quer? É isso que você quer para a sua vida? Escolher Barrabás, um estilo de vida que desagrada a Deus e que Deus se torna o seu oponente? Existe uma palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra você, quem será por você? Pilatos falou assim, eu sou contra Deus, eu quero Barrabás. Eu decido a favor do diabo. E terceiro, eu sou contra Jesus. Jesus vai ser açoitado, ele vai ser crucificado, ele contribuiu, ele cometeu a maior loucura da sua vida, que o levou à perdição e à morte eterna. Apesar de ter uma grande oportunidade, não aproveitou, mas morreu miseravelmente e eternamente. Pilatos morreu 2 vezes. Ele morreu fisicamente e morreu espiritualmente. A morte física é tranquila, mas a morte espiritual é a morte eterna. É para o inferno. Querido, mas Jesus não criou você para o inferno. Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Por isso que Jesus sempre dá oportunidades. Por isso que Deus sempre dá advertências. Sempre Deus manda recados antes de dar a sentença. Eu nunca vi Jesus dar uma sentença sem primeiro oferecer oportunidades. Ele ofereceu 4 oportunidades para Pilatos. Mas as 4 pressões foram maiores para ele, né? E ele cedeu. E ele tomou 4 decisões terríveis. Que farei de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus? O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Ele é seu Salvador, Ele é seu Senhor, Ele é o Deus da sua vida, a alegria do seu coração, a paz.
Ele é a vida, Ele é a razão, Ele é o Senhor absoluto. Ele é aquele a quem você obedece, crê, entrega, já entregou tudo a Ele. Ele é o Senhor absoluto. Que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é a grande pergunta. Pilatos deu a terrível resposta. E a sua vida foi pior ainda. Mas você pode mudar essa situação. Essa pergunta pode ser respondida agora por você. E você não pode lavar as mãos. Você não pode se omitir, você não pode brincar. Você não pode achar que não é com você. É com você que Deus está falando. É com você mesmo que Deus está falando nesta noite. E você precisa responder. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus, meus queridos. Coloque de pé no seu lugar. Nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por essa pergunta tão importante. Porque essa pergunta ecoa até hoje nos nossos corações. E graças a Deus que nem todos têm feito o que Pilatos fez. Muita gente não está cedendo às pressões, nem da população, nem da religião, nem da política e nem do inferno. Tem muita gente que está fazendo de Jesus o Senhor da sua vida, que não está brincando com Deus. Deus tem um grande exército, e foi para isso que Ele morreu na cruz, e Ele ressuscitou, e Ele voltará. E Ele tem o seu povo, que não se curva a Baal, que não se curva a nada neste mundo. Jesus tem o seu povo. Eu quero orar por você. Pedir ao Senhor que te abençoe agora. No nome de Jesus. Você que está ouvindo, vendo talvez pelo YouTube, pela TV Jet, ou aqui na Getsemane. Deus está falando com você. Eu vou orar por você agora. Você não vai sair daqui como você entrou. Ou você sai daqui melhor ou pior. Do mesmo jeito não sai não. É assim mesmo. Pilatos, ele se encontrou com Jesus. Ele saiu muito pior. Mas tem muita gente que se encontra com Jesus e sai muito melhor. Do mesmo jeito não sai não. Porque Jesus exige uma decisão. E você tem que dar essa decisão. Só você pode dar essa resposta. Eu queria que você orasse agora. E pela fé falasse: Jesus, que farei de Jesus? O dono da minha vida. A resposta que eu tanto procurei. Uma vez eu vi uma resposta num carro. O rapaz colocou assim: Jesus é o fim da procura. Achei legal demais. Eu já vi assim também: Jesus é o meu libertador. E uma camisa que eu vi legal, na frente estava assim: sou totalmente dependente. Aí atrás, de Jesus. Faça dele a sua dependência total. Dependa dele, a melhor coisa do mundo é depender de Jesus. Mas só de Jesus. Dependa dele e você nunca será frustrado. A palavra de Deus fala que quem crê em Jesus jamais será envergonhado. Você não será envergonhado em nada nessa vida. Porque Deus vai te dar dignidade e honra. Salvação, libertação, cura, paz, amor, vida eterna. Que farei de Jesus? Aproveite essa oportunidade. Faça dele o seu Deus. Porque Jesus é Ele que se revela, Ele que toca no coração. É o Espírito Santo que faz a obra. Aproveite essa oportunidade. Não deixa passar em branco. Toma a decisão hoje. Nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Vamos orar, Pai. Nós queremos te louvar pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos irmãos que aqui estão. Te louvar porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca nos dá uma sentença sem primeiro nos falar, nos mandar recado, nos advertir, como o Senhor fez com Pilatos. E o Senhor sempre está fazendo isso. O Senhor está mostrando para nós que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor é a verdade, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. O único caminho, a verdade e a vida, a revelação de Deus, o Verbo encarnado. Muito obrigado porque o Senhor faz isso. Quando Pilatos perguntou: Tu és rei? Eu vim para isso nasci.
Eu sou rei, Pilatos. Eu sou o rei dos reis. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Senhor, agora eu sei que existem pressões. Pressão da população, da religião, da política, do diabo. Que o Senhor venha anular esses poderes do mal, essas pressões que querem anular a Tua palavra, anular a Tua obra, que o Senhor faça cair por terra e repreenda agora em nome de Jesus, para que haja libertação nessa casa, salvação nessa casa, para que ninguém nessa noite decida a favor do diabo e nem escolha Barrabás e se decida contra Jesus, que não haja essa loucura nessa noite, como aconteceu com Pilatos, que arruinou a sua vida, que morreu miseravelmente e eternamente, apesar de. Deus, não permita que percamos essas oportunidades, que possamos abraçar pela fé, e obrigado pela Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo toque cada coração, repreenda o inimigo, que quer frustrar os desígnios, repreende Satanás, maldição, repreende força contrária, cura os enfermos, levanta os abatidos, salva os perdidos, alega o triste, reconcilia o desviado, abençoa aqueles que estão tristes, decepcionados, desanimados, que abandonaram o ministério, o projeto, que perderam o foco da vida, Senhor, em nome de Jesus. Faz a obra completa nessa noite. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura como um dia foi de melhor. Tira a depressão, a angústia, a pressão maligna, a aflição íntima. Acalma o mar, o vento contrário. Traz a bonança. Cura, Senhor, levanta. Repreende todo pesadelo, todo espírito suicida. Repreenda, Deus, todo espírito de religiosidade, essa maldição que operou contra Pilatos e ele abraçou. Repreenda essas pressões que trabalham na igreja, impedindo a libertação, a cura, a salvação, arrependimento e mudança de vida. Senhor, tem misericórdia, aviva a Tua igreja, transforma o Teu povo, faz dessa igreja um luzeiro para esse mundo, cada família aqui representada, cada vida, cada ministério. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu fiz do Senhor Jesus meu Salvador. Muito obrigado pela graça que eu farei de Jesus. Eu fiz do Jesus tudo para mim. Fiz de Jesus meu Salvador, Senhor, o dom da minha vida, a razão de viver e de morrer, de existir, a alegria verdadeira, a paz. Muito obrigado, porque foi pela graça que eu fiz de Jesus o autor da minha vida, da minha salvação, do meu ministério, da minha família e de todos os anos da minha vida. Que assim seja, Pai, do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.